Eu sou Marta Garcia, eu sou editora da Chão, que é uma editora nova, que surgiu no final de 2018. A gente já tem 10 livros publicados, é uma editora pequena, uma equipe pequena, mas muito valorosa, né? Tem que fazer um agradecimento especial a Carlos Inada, que é o editor executivo, mas a gente tem uma equipe incrível. O projeto gráfico é da Mayumi Okuyama, né? Que é esse projeto meio padrão, com cores, né? Sóbrio e moderno ao mesmo tempo. E, bom, eu estou muito feliz de estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito, que é a Valnice Galvão e o Elias Saliba, que eu admiro os trabalhos, grandes pensadores da cultura, professores, pesquisadores. E o motivo disso aqui é o lançamento desse livro, Gente Rica, Cenas da Vida Paulistana, que foi originalmente publicado em 1912, né, escrito por José Agudo, pseudônimo, vocês vão entender a história. E esse livro foi agora resgatado pela Chão através da Valnice, que muito generosamente nos sugeriu o livro e fez um belíssimo pós-fácil, que vocês vão poder ler, né? Bom, é o nosso 10º livro. Eu quero muito agradecer e apresentar, nem se precisa, mas a Daniela Amêndola e a Roberta Paixão, que são nossas parceiras nesse evento. Elas são as donas da livraria Mandarina, que é uma livraria super simpática, super charmosa, em Pinheiros. Recomendo muito que vocês vão lá, agora que já está dando para ir, né? E elas fazem muitas lives também, em geral, no Instagram, né? E a gente fez uma adaptação aqui, nesse modelo do Zoom, que ficaria mais confortável para todo mundo. Então, sobre um pouquinho mais sobre o projeto da Chão, se a Daniela quiser complementar com alguma coisa que eventualmente eu esqueça, porque ela está ali com um texto de apresentação. Enfim, esse projeto é uma parceria minha com a Beatriz Bracher e o Fernão Bracher, que já faleceu, infelizmente. É um projeto de resgate de literatura e documentação histórica brasileira, e a nossa ideia é fazer não ficção e um pouco de ficção também. Ficção esquecida, ficção mal editada, e a nossa preocupação, o nosso intento é recuperar a história do Brasil através de documentação pessoal, basicamente pessoal ou literária. E a gente quer dar voz às pessoas. Então, a história não é assim, é pequena história, né? É um projeto de resgatar a história através das pessoas. E de literatura esquecida. Eu já estou me estendendo muito, eu quero passar a palavra para a Daniela e para a Roberta, e para finalmente chegarmos aos nossos convidados ilustres, e então elas vão começar agora a live, elas vão fazer a mediação, e eu vou, daqui para frente, ficar assim, como espectadora, que é o mais gostoso, e quero ouvir essa conversa. Bom, tá bom? Então, boa passo a noite. conversa para elas. Obrigada, Marta. Obrigada a vocês. Eu só vou acrescentar uma coisa que você falou, que em cada livro dessa edição, todos tem uma edição primorosa, em cada livro, esses textos e documentos são acompanhados de comentários de especialistas, que é justamente Isso. que esse aqui tem o pós-fácil da nossa querida Valnice Nogueira Galvão. E obrigada pelo convite. Eu vou apresentar a Valnice. Valnice é professora emérita de Teoria Literária e Literatura Comparada da FEFELESH, da USP. Foi professora visitante nas universidades de Austin, Iowa City, Columbia, Paris 7. 8. Desculpa, é 8. Freie Universität Berlin. Poitiers, Colônia, École Normale. Tem 50 livros publicados sobre Guimarães Rosa, Euclides da Cunha e... Quer falar o resto? Crítica de literatura e de cultura. Entre alguns livros temos aqui o Lendo e Relendo, Primórdios da FEFELESH, Edição Crítica de Os Sertões. A gente tem aqui na Mandarina. A gente tem aqui na Mandarina. Sombras e Sertões, Euclidiana, Ensaio sobre Euclides da Cunha, Mímica, Ensaio sobre Guimarães Rosa, que ganhou o prêmio Biblioteca Nacional,
O Tapete Afegão, As Musas sob Assédio, Literatura e Globalização no Brasil, O Império do Belo Monte, A Donzela Guerreira, Desconversa, escreve assiduamente em jornal. Escreveu muito, maravilhosamente Muito. bem. E tem um vigor e um rigor invejáveis, é uma curiosidade, e é assim, uma pessoa que a gente está muito honrada, porque a gente admira demais o trabalho da Valnice. Estamos muito honrados todos aqui, com a presença dessas duas pessoas incríveis. Valnice e Elias, que a gente está conhecendo agora, né? Oi, Elias, prazer. É professor titular de Teoria da História na USP, historiador especializado em História Cultural do Humor. Publicações mais importantes: Raízes do Riso, Crocodilos, Satíricos e Humoristas Involuntários, Ensaios de História Cultural do Humor, e coordena o grupo de pesquisadores em História Cultural do Humor da USP, e o site Humor História. E lançou uma coletânea, parece que agora há pouco, né, em 2021, que reúne 17 autores do Brasil e do exterior. A coletânea chama Além do Riso, Humor em Toda Parte. E assim, bem-vindos, bem-vindas, quem já está aqui. Vocês podem fazer perguntas, como eu disse, e a gente vai... o lançamento de hoje é o Gente Rica, Cenas da Vida Paulistana, do José Agudo, que o pós-fácil é da Valnice Nogueira Galvão. Então, esse livro é uma ficção de costumes urbanos, eu vou falar rapidamente sobre ele, e daí já engato a primeira pergunta para os dois convidados. Então, uma ficção de costumes urbanos, critica ou enaltece a elite paulistana, tem deboche, impertinência, comicidade, é uma paródia, e é uma crônica satírica. Eu adorei ler, só para vocês saberem, viu? Indico pra caramba. E assim, essa crônica, ela faz sátira à inteligência paulista. E é cheia de frivolidade, burocracia, pujança econômica. O que estava acontecendo naquele período? Que é justamente uma transição do Império para a República. E essa efervescência cultural, esse elogio à riqueza e à meritocracia, tudo isso tem nessa obra-prima. E o pós-fácil da Valnice diz muito, e é um pós-fácil que, quando a gente lê, eu li 2 vezes, aí a gente quer ler mais uma vez o livro, porque é realmente um pós-fácil que chama atenção, essa vivacidade da Valnice. E, então, a primeira pergunta que eu tenho essa curiosidade, que acho que aqui todo mundo tem, é como Elias e a Valnice chegaram à obra. Eu sei que o Elias é estudioso do José Agudo. Eu queria que vocês, Valnice e Elias, falassem mais sobre isso. Como é que chegaram a esse autor e a essa obra? Ok. Falo eu primeiro? Pode ser, Valnice, por favor. Eu fiquei muito feliz de saber que eu ia conhecer o Elias hoje, porque eu trabalho com a obra dele há décadas, realmente. A primeira vez que eu escrevi alguma coisa sobre o Elias, ele nunca escreveu nada sobre mim, mas eu já escrevi várias vezes sobre ele, publiquei. Foi em 1984, quando eu fiz a resenha da História da Vida Privada no Brasil, em que tem. Foi aí que eu conheci seu trabalho e fiquei muitíssimo impressionada. Desde então, eu passei a usar muito aquele e outros trabalhos seus. Nesse livro aqui, esse não podia deixar de ser, claro, porque o maior especialista em José Agudo do Brasil e do mundo é você. Você também é o maior especialista brasileiro em estudos sobre humor. Quer dizer, é impossível trabalhar com humor sem passar pelas obras do Elias, que cobriu praticamente todos os aspectos da penetração, da representação do humor na vida cultural brasileira, por exemplo. Não é só na literatura,
que ele mostra para nós como é que essas coisas funcionam, mas também na charge, nas revistas ilustradas, nos jornais da música popular e assim no teatro de revista de vaudeville e tal. Ele tem vários trabalhos cobrindo esses muito. É o maior especialista brasileiro no assunto, né? Isso não se discute. Mas eu cheguei no os trabalhos do Elias sobre o José Agudo, especificamente, foram fundamentais. Se não fossem esses trabalhos, eu não teria escrito esse pós-fácil, porque eu ficaria a ver navios com relação ao José Agudo. Mas o Elias é a única pessoa que eu saiba que leu todos os livros escritos pelo José Agudo. Não é verdade, Elias? Você leu todos, não leu? Li, sim. Pois é, eu só li esse, mas ele leu 7, né? Eu não sei como é que ele aguentou, porque não é fácil. O José Agudo, lá do seu túmulo, deve estar dando uma piscadela para mim e dizer assim: foste tu que leste toda a minha obra. Ele deve a imortalidade dele a você. Pois é, e no caso da pergunta da Daniela, é o seguinte: o Michael Hall, que é uma pessoa da Unicamp, que é uma pessoa extraordinariamente culta, muito além do que é necessário para a tarefa dele de historiador do Brasil, do movimento operário no Brasil, ele leu tudo, ele conhece tudo do período em que ele estudou o início do movimento operário no Brasil. Ele não leu só a história e documento, ele leu todos os romances, todos os livros de poesia, tudo que você possa imaginar. E foi ele que me indicou. Eu trabalho na editora Expressão Popular, do MST, e lá eu tenho um projeto de publicação de livros eu sou concorrente, viu, Marta? Livros que interessem ao movimento, né? E um dos que eu indiquei, nós acabamos não publicando, porque por razões, quer dizer, outras pessoas que fazem parte não foram a favor, e eu, afinal, ainda hoje mandei um e-mail dizendo: está vendo? Vocês não quiseram publicar, mas acham que o lançamento vai ser hoje, bem feito. Não foi assim. O espírito era esse, as palavras eram outras. Enfim, e eu conversei, uma das pessoas com quem eu conversei foi o Mike. Falei: o que você acha que a gente devia publicar lá nessa nova coleção e tal? Ele deu várias dicas, e uma delas foi o Gente Rica, do José Agudo, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, depois disso, quando a Marta veio aqui em casa apresentar a editora, que tinha acabado de fundar, ela me perguntou e eu fiz algumas indicações, e entre elas essa do Gente Rica também, que era algo que eu achava que devia voltar para a circulação, principalmente tendo em vista hoje. O livro parece, apesar de ter 110 anos, um século e mais uma década de idade, parece que foi escrito para a gente entender o Brasil de agora. Realmente é uma coisa impressionante. E foi esse caminho que foi seguido, então. E é graças ao Michael Hall, que depois daí eu fui procurar. Eu já conheci o trabalho do Saliba, porque eu ando atrás dos trabalhos dele e procuro ler. Porque só tenho o que aprender com as coisas que ele faz. E quanto ao que o livro diz, propriamente dito, como o fulcro do livro é um movimento, vamos dizer assim, do capital financeiro no ano de 1912, você lê aquilo e você começa a pensar que aquilo foi o começo é um embrião do que ia acontecer mais tarde, não só no Brasil como no mundo inteiro, com os hedge funds, por exemplo, e com o aprofundamento do abismo entre ricos e pobres, causados também pela movimentação do capital financeiro, ainda mais o que se sabe hoje de que homens públicos que ocupam as mais altas posições da República em questões econômicas têm milhões de dólares escondidos em paraísos fiscais, quer dizer, isso está lá na mútua universal que eram coisinhas pequenininhas comparadas com o que acontece hoje. E a outra coisa que é um pouco, que eu acho que está meio diferente, que está um pouco diferente, é que não se mede o tamanho do que aumentou a desfaçatez e o descaramento das nossas elites, que são a gente rica, a respeito da qual nós lemos esse livro. Mas é muito divertido, é uma sátira muito interessante. Vocês não percam, porque
Daniela, quem leu 2 vezes? Daniela, né? Dani. Vale a pena ler, porque realmente é muito divertido, muito inteligente, é uma sátira dessas, bem debochadas, que a gente se diverte muito lendo. Então, era isso. Eu quero fazer perguntas para o Saliba, aproveitando que ele está aqui na minha frente hoje. Eu queria que, se você não se incomodar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os outros livros Você levantou a vida da biografia dele também, que é um sujeito misteriosíssimo, né? Não se sabe quase nada dele. Eu queria que você falasse sobre os outros livros dele, né? Do José Agudo, e também um pouco, que eu acho bem interessante, Você descobriu mais alguma coisa a respeito da vida dele depois dos seus últimos trabalhos? Não, né? Que sujeito misterioso, né? Então, não é só isso, é que tão pouco conhecido, teve tão pouca reverberação, apesar de todos os livros, né? E também a polêmica com Oswald de Andrade, que esse é um ponto alto da história literária, vamos dizer assim, né? O Pirralho inteiro, né? Não foi só com o Oswald de Andrade, foi com o jornal inteiro, porque depois que o Oswald abandonou o Pirralho, né? Ficou com o Baby de Andrade, o Pirralho continuou pegando no pé do José Agudo até 1916. Ele era um motivo de piada para o Pirralho, né? Então, fantasiavam diversas coisas a respeito do José Agudo. Mas vamos pelo início. Vamos voltar para o início. Por que eu cheguei no José Agudo, né? Primeiro, eu agradeço as palavras generosas da Valnice, o maior especialista em história do humor. Não, eu sou o segundo maior especialista em história do humor no Brasil, tá? Segundo. Por quê? Quem é o primeiro? Todos os outros. Ah, bom. Isso eu aprendi com os humoristas, né? Esse humor autoderrisório é bom. Olha, eu comecei a estudar o humor no século passado, né? Ainda no século passado, ali pelos anos 1980, né? E aí foi saindo o capítulo da história da vida privada, que, por sinal, saiu a nova edição em bolso, né? A Mandarina deve ter aí, né? Acabou de sair esse mês também, o volume 3, né? Pena que não saíram as imagens, mas é possível acessar as imagens, né? Desculpa, eu vou desligar, eu estou numa live, tá? Tchau. Então, e aí eu pesquisei exatamente esse humor da Belle Époque, que era concentrado no Rio de Janeiro, mas aí eu me voltei para São Paulo. E aí o que me espantou foi essa rica cultura humorística de jornais irreverentes, né? E de autores pouquíssimos conhecidos, exatamente nessas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial. E eu notei que floresceu uma ampla, embora desigual, né? Cultura urbana caracterizada, sobretudo, por uma imprensa irreverente, que a Paula Janovic estudou, né? Eu orientei a pesquisa dela. Eram cronistas de ocasião, escritores bissextos, que praticamente haviam desaparecido da história cultural paulista. Os raros autores que apareceram depois e foram brindados pelos intérpretes, assim, foram sorteados, né? Raramente foram analisados em função das suas marcas próprias. Ou eles eram tratados como pré-modernistas, ou como cronistas efêmeros, ou precursores dos próprios modernistas, não é? Então, eu não descobri só o José Agudo, não, eu fui pesquisar todos eles, né? Então, apareceu o José Agudo, o Moacir Pisa, o Cornélio Pis, o Iago Joé, para você ver, tem mais obscuros aí, né? O Vitor Caruso, o João Bananeri, o Godofredo Bansley, o Lucilo Varejão, o Silvio Florial, o Galeão Coutinho, o Otacílio Gomes, né? Uma porção de gente obscura, escritores bissextos, né? Pode ser uma listagem meio longa, né? Mas são autores para os quais nós não tínhamos nada, nem antologias, nem obras completas, e nos manuais da nossa história cultural, aí eles são rapidamente enquadrados ou se desfazem, né? Ou é regionalismo, ou é pré-modernismo, e aí eu fui atrás de praticamente todos, né?
alguns na seção de livros raros da Biblioteca Municipal, outros em sebos, cujos donos, ainda existiam sebos, cujos donos deixavam que eu frequentasse, eu sentava num banquinho e lia os livros, né, porque eram muito caros para a gente comprar, né, eles deixavam eu sentar e eu ficava lá, na minha função de ler, de fazer essa leitura. O José Agudo, eu sabia que ele havia sido professor de contabilidade na Escola de Comércio Álvares Penteado, que ficava ali em frente, né? Fica ainda em frente a São Francisco, né? A Faculdade de Direito. Eu cheguei aí até lá, né? Porque historiador é investigador mesmo, né? Então eu cheguei até lá, fui muito destratado, as pessoas falavam, não tem nada disso aqui, isso não tem um arquivo, né? Normalmente, quando a gente vai, às vezes a gente vai nesses lugares, se a gente vai muito bem vestido, eles acham que a gente é fiscal, alguma coisa assim, né? Então, não temos nada, não temos documento nenhum, nem sabemos quem é esse fulano, né? Então, nunca achei fotografia, né? Eu até passei para Marta, eu estava vasculhando aqui pendrives antigos, né? E achei 3 caricaturas do José Agudo, não é? Só que eu achei agora, porque eu nem imaginava, não me lembrava mais. E não sei, as caricaturas saíram no Pirralho, né? Em O Pirralho. E nem sei se foi o Voltolino, porque o Voltolino, pseudônimo do Lemo Leme, era o grande desenhista do Pirralho, mas não tem assinatura nas caricaturas, né? Achei que até a Marta me perguntou se ele era um dandy, né? Acho que não. Eu acho que aquele chapéu de 3 pontas que aparece em 2 caricaturas que fizeram dele, eu acho que é uma imagem antilusitana, porque lá no Império os portugueses, imigrantes portugueses que moravam no Brasil, normalmente usavam aquele chapéu de bico de 3 pontas, né? Então eu achei uma imagem fortemente anti-lusitana. Agora, então, não foi só o José Agudo que eu estudei, né? Eu estudei todos esses autores, alguns importantes, ou alguns foram reeditados, né? Por que eles me atraíam? Primeiro, porque não falavam nada deles. Segundo, porque eles usavam bastante humor, né? Eram cronistas que usavam bastante humor. E terceiro, porque eles parecem que remam um pouco contra a maré dominante da cultura paulista depois de 1910. O que acontece em 1910? É a primeira grande derrota da elite paulista em nível nacional. Eles apoiam Rui Barbosa e Rui Barbosa perde para um militar, que é Hermes da Fonseca. Então, há uma espécie de sobressalto nas elites paulistas, porque eles temiam, inclusive, uma invasão militar. Então, eles vão para uma espécie de projeto, entre aspas, né, de construção de uma hegemonia cultural. E aí não se admitia muito qualquer tipo de, vamos dizer assim, de rusga, né? Qualquer tipo de coisa que saísse um pouco fora dessa maré dominante de nacionalismo paulista, de um certo paulistismo. Tá? Então, esses autores remam um pouco contra a maré, eles não têm nada, não têm nenhum programa, não seguem nenhuma escola, né? São cronistas da cidade propriamente dita e se apegam a uma cidade que é a São Paulo provinciana, cheia de rebarbas, mas também cheia de conflitos, né? Uma das coisas que mais chama a atenção desses autores que eu citei, e o José Agudo está entre eles, né? É que eles constroem nos seus textos, nos seus livros, nas suas crônicas, né? Eles constroem uma espécie de geografia anárquica da cidade de São Paulo. Por isso que é importante, na edição que a Chão fez, que é muito bonita, as fotos, né? Inclusive porque muitos desses edifícios que estão aí vão ser destruídos pelo bombardeio da cidade em 1924. Como vocês sabem, em 24 a cidade de São Paulo é bombardeada. Né? Tinha genocidas já bombardeando a cidade. Mas, enfim, eles fazem uma espécie de geografia anárquica da cidade, tá? Que é sintetizada
pela definição famosa, né, de um cronista nostálgico, que é o Cursino de Moura, né? Ele começa dizendo assim: São Paulo é o paraíso das coisas excêntricas. Tem uma rua direita que é torta, tem uma rua formosa, feíssima, uma rua das palmeiras sem palmeiras, e o maior viaduto da terra do café chama-se do chá. Né? É ótimo. Então, eles trabalhavam muito com essas rebarbas, né? Então, todos os nomes de ruas e de lugares da cidade, que eram lugares de memória do passado, eles usavam os nomes mais antigos, inclusive lugares que eram não caíam bem na memória da elite, né? Principalmente porque eram ligados à escravidão. O Moacir Pisa, por exemplo, chamava o Largo 7 de Setembro, o atual Largo 7 de Setembro, ele chamava de Largo da Forca. Toda vez que ele falava no Largo, o Largo da Forca. E era importuno, porque fazia lembrar os tempos do trabalho escravo, né? Porque ali é que ficava a cadeia, que era o símbolo do poder municipal, né? Os escravos eram açoitados ali aos olhos do público. Tá? Silvio Floreal também se referia de passagem ao mesmo local, ele chamava de Largo da Forca. Tá? A oeste daquela região tinha o antigo cemitério dos Aflitos, não é? Que era um cemitério onde iam os pobres, os mais pobres. Não é? Isso vem desde o século XVIII, era o sepultamento ali dos condenados, dos indigentes, dos índios, dos soldados, dos escravos. Não é? Todas essas referências àquela região da cidade começam a desaparecer. Ninguém mais fala, ninguém mais usa esses nomes, porque já em 1851 tinham mudado para Praça da Liberdade. Praça da Liberdade, que ficou chamada assim. Agora, o que acontece? Quando eles insistem no Largo da Forca, né, vem aquela voragem de especulação imobiliária, aquela coisa toda, e não sobra mais nada, né, na cidade daquela região. Só sobrou a Igrejinha dos Aflitos, está lá até hoje. Não sei nem se vocês reparam, porque ela está toda escondida lá. Né? Tem a Rua dos Aflitos, que é a travessa da Rua dos Estudantes, que é um beco, virou um beco. Tá? Se vocês pegarem os outros cronistas, tem uma topografia completamente anárquica de São Paulo. Galeão Coutinho chamava a Avenida da Liberdade, né, atual, pelo seu nome mais antigo, Caminho para o Sítio do Quebra-Bunda, que era o antigo local de suplício de escravos recalcitrantes. Tá? O José Agudo, mesmo, só usava os nomes mais antigos. Beco Comprido, que é a atual Rua São Luís, Avenida São Luís. Rua da Palha, para a atual Rua 7 de Abril. Rua do Pocinho, em vez de Vieira de Carvalho, que, se eu não me engano, é onde fica a editora. É Rua do Pocinho. Rua da Alegria, em vez de Sebastião Pereira, Beco do Mata Fome, para a atual Rua Araújo. E o próprio José Agudo chamava a Praça Antônio Prado de Ilha dos Prontos, né? Onde ia o pessoal duro, sem dinheiro. Tá? Agora, o mais engraçado no José Agudo é que, no Gente Audaz, ele fala do Marechal Aroche de Toledo Rendon, não é? Que tinha 7 irmãs, todas solteiras. Não é? Aí ele propõe substituir o nome da Rua do Aroche, que era em homenagem ao Marechal. Né? Ele diz assim: vamos fazer uma placa bem grande, aí vai se chamar a rua com todo, vamos colocar o nome de todas as irmãs do Marechal Aroche. Né? Então, seria uma coisa incrível, porque a rua ia se chamar Rua da Caetana, Gertrudes, Joaquina, Pulquéria, Leocádia, Ana Teresa, Ana Rosa e Reduzinda. Para vocês verem a impertinência. E, por fim, o próprio José Agudo, no outro livro dele, que se chama Pobre Gente, né? O Oswald de Andrade faz um escarcéu com esse título, né? Ou é pobre, né? Ou é rica. Pobre e rico, desculpem, eu falei pobre e rico é o título de um outro livro do José Agudo. Né? E aí o pessoal do Pirralho
brinca, né? Fala, ou é pobre ou é rico, né? Mas, enfim, o José Agudo, nesse livro, ele vai chamar o viaduto do chá de pavorosa caranguejola de ferros velhos. Tá? E o Silvio Florial, que era o badalado viaduto do chá, né? Ele vai dizer: nós construímos o primeiro suicidouro municipal. Então, digamos assim, é um colosso de registros, né, que vai contra aquela maré do nacionalismo paulista desse período, a década de 10, né, antes da Primeira Guerra. Tá? E o José Agudo faz parte dessa turma toda aí. Tá? Faz parte dessa turma. Desculpe se eu falei muito. Não, imagina, falou pouco ainda, pode falar mais. Eu quero ouvir. Então, das outras obras, agora, o José Agudo ficou mais conhecido. Bom, primeiro, né, a editora Boitempo, no século passado, né, nos anos 1990 e pouco, ela tinha uma coleção sobre São Paulo. Eu cheguei uma vez a sugerir o José Agudo. Um dos livros dele, não precisava ser o Gente Rica, pode ser o Gente Audaz, enfim, os outros, né? O Cartas do Oeste, que é um romance feito em cima de cartas, né? Mas aí passou o tempo, a editora parou a coleção, então acabou não saindo, né? O José Agudo, né? Mas ele ficou mais conhecido, né? Porque ele, no ano seguinte, ele enviou o livro dele, o Gente Audaz, que é a continuação do Gente Rica. Só que o Gente Audaz é uma sátira à intelectualidade. Não é? É uma sátira à intelectualidade. E aí ele manda para o Pirralho. Tá? E quem vai fazer a análise do Gente Audaz vai ser, com o pseudônimo de Joaquim da Terra, o jovem Oswald de Andrade, que tinha uns 22 anos, 23 anos nessa época. Tá? E aí é uma malhação total, né, em cima do Gente Audaz. Eu tenho a impressão que, pelo que eu li das críticas, né, porque anteriormente o Pirralho havia falado sobre o Gente Rica também. Na edição de 1913, ele fala sobre o Gente Rica, faz uma análise do Gente Rica. Só que não é assinado. Pode ser que tenha sido o Oswald de Andrade que tenha feito a análise, que é uma análise também fazendo críticas, etc., mas reconhece que o Gente Rica tem um caráter de folhetim, embora eles usem o folhetim como num sentido pejorativo, né? E ele tem mesmo um sentido folhetinesco, não é? Tanto que, se separarmos alguns trechos, né, eles podem ser lidos separadamente. Né? Agora, o Gente Audaz, eu tenho a impressão que machucou bastante o pessoal do Pirralho, né, principalmente Dólar de Brito, Oswald de Andrade e o Gui, né, que era o Guilherme de Almeida, o jovem Guilherme de Almeida. Até porque é uma sátira muito bem feita, né, aos escritores paulistas, né, que precisavam da imprensa para se lançar. Só que tem algumas cenas que são muito impertinentes no Gente Audaz. Tá? É um romance dentro de outro. Né? O personagem principal é um fulano chamado Cássio Paz. Né? Esse Cássio Paz, na verdade, é o próprio José Agudo. Né? E ele conta que ele lançou um livro chamado Caricaturas Sociais. Na verdade, é o próprio Gente Rica. Ele está fazendo uma referência ao próprio livro dele, lançado no ano anterior, né, 1912. Bom, aí tem que falar, né? São cenas escabrosas, né? Esse Cássio Paz conta de um outro escritor, né, que tinha um problema neurótico, né? Ele só conseguia defecar em cima de um grande jornal paulistano. Tá? E ele escondia tudo aquilo
num terreno baldio, e aí ele foi denunciado. Tá? Só que juntou-se uma claque de gente, né, quando descobriram aquilo num terreno baldio, e aí exigiram que o delegado fizesse o corpo de delito daqueles embrulhos todos. Por aí vocês veem que tem cenas, claro, de evidente mau gosto. Tá? Agora, eu tenho a impressão que isso despertou a ira dos intelectuais de O Pirralho, porque tem muitas referências ali que vão diretas, né, são diretas, né, a eles, principalmente a Oswald de Andrade, porque ele faz uma relação muito sutil entre os escritores que sobem através da imprensa, porque eles têm o apoio da elite paulistana, e eles têm dinheiro porque eles especulam com terrenos da cidade, a especulação da cidade, que é exatamente o que a família do Oswald de Andrade fazia. Mas, enfim, e aí tem uma cena que, particularmente, acho que perturbou bastante o Oswald de Andrade, que é uma cena em que ele descreve, né, os livros que podem fazer sucesso. Ele diz assim, olha, se você escrever um livro em francês e ter amizade com jornalistas, é sucesso garantido. Se você carimbar no livro vient de paraître, né, próxima publicação, então o sucesso está garantido. Ora, 8, 9 meses depois disso, Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida terminam, né, e publicam, né, e distribuem para os amigos, né, as suas 2 peças escritas em francês, tá? que se chamavam Mon Cœur Balance e Leur Homme. Né? Eles escrevem a peça em francês. A primeira era uma comédia em 4 atos e a segunda um drama em 3 atos e 4 quadros, ambas escritas em francês. E o que eles faziam? Eles iam na Rotisserie Sportsman, né? E ficavam à espera de personalidades ilustres que iam atuar no Teatro Municipal. A primeira que eles encontraram foi a bela atriz francesa Juanita de Fredia, que logo no primeiro dia foi abordada pelos jovens autores. O Guilherme de Almeida, cheio de receios, o Oswald mais arrojado, né, arrastando quase que o Guilherme de Almeida com violência. Né? A Juanita, amável, recebeu o volume, correu os olhos pela capa, examinou os dois dos pés à cabeça, agradeceu, mas deu um sorriso meio constrangido, né? Porque ela leu na capa do livro, estava escrito Théâtre Brésilien, né? E embaixo estava escrito assim, os autores reservam para si próprios os direitos de tradução. Então, essa cena é quase que antevista pelo José Agudo no Gente Audaz. Por isso, a crítica feroz, né, do Oswald de Andrade sobre este livro em especial, e aí a pendenga que vai se arrastando no Pirralho até, mesmo depois que o Oswald de Andrade sai da redação do Pirralho, fica com o Baby de Andrade, vai até 1916. Eles acham sempre... pegam no pé do José Agudo, às vezes de forma agressiva, chamam de imbecil, né, nas páginas, forjam entrevistas fictícias com ele, né, e fazem piadas. Né? Uma delas é que o senhor José Agudo, é mais ou menos assim, o senhor José Agudo deveria parar de escrever livros e permanecer como um guarda-livros, né? Que ele era contabilista, né? Guarda-livros é o nome que se dá para o especialista em contabilidade na época. Tá? Mas estou falando muito. Deixa para a Valnice agora. Fala um pouco, Valnice. Quero ouvi-la. Nada, eu quero ouvir, não quero falar, não. Ótimo.
Quanta coisa que estou aprendendo, que bom. Então, eu acho de uma violência muito grande o que a gente vê no Pirralho em relação a esses autores, né? Principalmente o José Agudo. Tá? Agora, aqui entram várias outras coisas em detalhe, né, que a gente precisaria considerar. Uma delas são as dissidências que ocorrem no seio da elite paulista. Tá? Em 1915 ocorre uma, porque é a candidatura de Altino Arantes, né, à presidência do Estado de São Paulo. Na época se chamava presidência, era governador do Estado de São Paulo, né? E aí há uma dissidência dentro da elite paulista. Há o grupo do Prudente de Moraes e o outro grupo que é chefiado pelo Júlio de Mesquita. O Júlio de Mesquita é contra a candidatura de Altino Arantes. E, para isso, ele cria um jornalzinho que vai se chamar O Queixoso, né? Em referência ao Altino Arantes, que tinha um queixo comprido, né? E nesse jornal ele vai chamar vários autores que eram defecções de O Pirralho. Um deles vai ser o Jó Bananério, pseudônimo do Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, né? Que tem uma rixa muito grande com Oswald de Andrade, porque em O Queixoso ele vai fazer uma crítica muito forte, né, às duas peças que o Oswald com o Guilherme de Almeida tinha escrito em francês, né? Então, são várias rusgas aí, né? Mas, enfim, é uma cultura que ficou um pouco esquecida por duas razões. Primeiro, porque nadava contra a corrente dessa busca da elite paulista de uma nova hegemonia, tá? Controlada culturalmente, nessa época, pelo Rio de Janeiro, que era o centro cultural do país. Tá? A segunda razão é que esses escritores sabiam contar uma boa história para o público, tá? Coisa que depois as vanguardas vão se esquecer um pouco de praticar, de contar uma boa história. Tá? Por que eu me detive muito tempo nesses escritores? Porque, bem ou mal, a revelia da cultura modernista que virá na sequência, eles construíram uma linguagem humorística para o país. Saber contar uma boa história e usar estratégias folhetinescas criam, na verdade, uma linguagem humorística, uma linguagem da concisão, da quebra do determinismo. Tudo isso vai reaparecer depois, quando surgem as novas mídias, o rádio, o cinema, na década de 1930. Desculpem se eu fiquei... Não, imagina, foi ótimo, está sendo ótimo. Eu queria fazer uma observação. Eu tenho uma questão, mas pode fazer, Valnice. É com referência exclusivamente ao Gente Rica, não é para os outros livros do Zé Agudo, que eu não li, aliás, como já disse, só Elias que leu tudo, e nem a esses outros cronistas urbanos. Né? É o seguinte, no caso do Gente Rica, que é um livro paulista e não carioca, porque todos os livros interessantes da época eram cariocas, como a Elias acabou de dizer, a capital do Brasil e capital cultural do Brasil era o Rio de Janeiro. Não se discutia. São Paulo era uma aldeia quase indígena até anteontem, em 1912. O Sérgio Buarque de Holanda tem belos estudos sobre o fato de que se falava tupi em São Paulo. Não se falava português até o final do século XVIII, começo do século XIX. Então, era uma aldeia mesmo, uma aldeia meio indígena. Tudo bem até aí. Mas acontece que, nesse comecinho de século, o livro é de 1912, tinha dois fenômenos extraordinários que vão mudar a história de São Paulo e a história do Brasil. Vai acabar. Quer dizer, daí a pouco, São Paulo vai ser a capital do Brasil e do mundo, vai ser uma das maiores cidades do mundo, como é até hoje, e o Rio vai ficar irremediavelmente para trás. Quer dizer, inverte a balança da relação entre ambas.
Bom, mas o que que acontece nessa altura? Nessa altura, de Gente Rica, 1912, está acontecendo, desses dois movimentos sociais, um é o nascimento da classe operária, do proletariado, e em São Paulo, não é no Rio nem no resto do Brasil, é em São Paulo. E o outro fenômeno extraordinário de movimentos sociais é a imigração. Os dois movimentos, aliás, concorrem uma para outra. Uma imigração em que, por exemplo, o Paulo Sérgio Pinheiro e o Michael Hall são especialistas, né? Então, essas coisas notáveis que estão acontecendo, o Gente Rica não percebe. É extraordinário. Quer dizer, a história está fervendo embaixo dos pés dele e ele não percebe. Ele não fala nem de uma coisa nem de outra. Realmente, o livro se chama Gente Rica, Cenas da Vida Paulistana. Aí, que é só gente rica, está certo. Agora, que são cenas da vida paulistana, não. É de um certo triângulo no centro da cidade, onde essa gente rica se reunia, porque fora daí a história estava fervendo embaixo dos pés dele, e ia derrubar, ia contribuir para virar de cabeça para baixo muitas dessas coisas. Era só essa ressalva que eu queria fazer. Quer dizer, me parece que, do ponto de vista só da gente rica, não do restante das coisas, em função disso que Elias estava, as ponderações de Elias, que é o maior especialista do assunto, me parece que era extraordinariamente míope e até cego, né? O ponto de vista do Zé Agudo em Gente Rica. É só isso, então, que eu queria dizer. Bom, e outra das coisas que são notáveis pela... Aí não é pela ausência, é pela presença. O livro não tem, evidentemente, a gente trata de gente rica, e gente rica quer dizer macho branco de idade madura. É isso. O resto não existe também. Mulher não existe, preto não existe, pobre não existe, etc. Agora, as poucas vezes em que ele fala nesses que não existem, quer dizer, mulher, preto e pobre, olha, você tem que fechar os olhos, porque você fica muito abalado. Os pretos, por exemplo, ele só diz o seguinte, não existe preto, mas ele fala uma única frase assim, que eles são preguiçosos e loucos por uma cachaça. É de lascar, não é? E as mulheres, então, elas são definidas, elas são ou horizontais ou verticais. Vocês já perceberam o que quer dizer horizontais e verticais, né? As verticais são aquelas que não dormem com eles. As que dormem com eles são chamadas de horizontais. É de lascar, e não tem mais nada, né? Não tem nenhuma personagem feminina interessante, nem nada. É de lascar, né? Isso também, essas outras ausências, quando são presentes, são assim, muito rápidas, como se fossem estivessem passando lá atrás, no pano de fundo, e são muito, muito pejorativas. Bom, ok. Não, essa observação é correta com relação ao movimento operário. É o único dos cronistas que trata, né, entram como personagens, principalmente no Ronda da Meia-Noite, é o Silvio Florial. Aí sim ele coloca operários, ele se envolve, inclusive, com o movimento operário, mas os outros não têm grandes referências, são ausências, como você bem apontou. Agora, com relação aos imigrantes, a situação dele é um pouco a de um ressentido, né? Porque ele é português. Uhum. Então, ele omite muitas coisas dos imigrantes, mas, de certa forma, principalmente no Cartas do Oeste, né, ele vai olhar para as fazendas de café, e lá ele vai falar dos imigrantes. Uhum. Uhum. Tá? Então, não é totalmente ausente a questão dos imigrantes. Agora, noutros cronistas, como você bem colocou, a criação de uma terceira língua, né, que a gente chama de macarrônico, né, o primeiro a usar o termo macarrônico para esses cronistas foi o Otto Maria Carpo, né? A gente chama de macarrônico, é o João Naneri, né? O que faz o João Naneri? Ele faz uma junção, da língua falada, que era ainda devida, né? A língua caipira vem do tupi, na verdade, né? As construções como o colher é cuié, mulher é mulher, né? O que faz o João Naneri? Ele junta com o italiano, mas não o italiano culto, o italiano oral, o italiano falado. Aí dá uma terceira língua que é estapafúrdia, né? E que mata a gente de rir até hoje, né? Porque
Ele chegou a gravar as coisas e tal. Aí sim o imigrante aparece virtualmente, né? Embora não seja lá o imigrante que vai dar certo, é o imigrante que não dá certo, né? É o ratê, para usar o termo que o Oswaldo de Andrade vai jogar. Não é nem o Matarazzo, nem o Lunardelli, né? Como é que é? Não é nem o Matarazzo, nem o Lunardelli. Não. Né? Apesar de que Café e o outro virou o rei da indústria. Pois é. Apesar de que o Zé Agudo, no Pobre Rico, que é outro livro dele, ele faz uma referência a um tatarazzo, né? Que não é o Matarazzo, mas que vendia banha na rua, numa carroça. Uhum. A rigor, foi assim que o Matarazzo começou, né? Ele vendia banha numa carroça em São Paulo, com aqueles vendedores ambulantes, aquela coisa assim. Oi, vou fazer uma questão que chegou agora há pouco, Matheus. Eu estou vendo aqui que tem um monte de questões. Como caracterizar adequadamente as representações do moderno na literatura que antecede o modernismo? Dito de outra maneira, a categoria pré-modernismo não engessa a interpretação de trabalhos como Gente Rica e outros textos escritos nas 2 primeiras décadas do século XXI? Século XX? Acho que vocês podem responder. Eu penso que eu já... A meu ver, eu sempre escrevo contra essa categoria. É falta de mais reflexão, porque você define alguma coisa por algo que ainda vai ser. Isso já está errado do ponto de vista lógico. Você definir um certo período da literatura por uma categoria que vai chegar depois já está errado, a meu ver, do ponto de vista lógico. Só que aqui tem uma outra... Esse é um problema. Eu acho que tem um segundo problema, que é pior do que esse até, e que é o seguinte, é a falta de definição das diferentes correntes que existem nessa época. Uma delas é essa, por exemplo. O Elias conhece muito bem, melhor do que eu até. Quer dizer, o que fazer com todo esse... Ninguém sabe direito até hoje o que fazer com toda essa literatura que existiu e que desapareceu, além do mais, né? Foi engolida pelo cânone, vamos dizer assim, mas que é muito interessante, né? E eu tenho a impressão que é mais interessante ainda do ponto de vista histórico, que é o ponto de vista do Elias, do que do ponto de vista estético, que é o meu ponto de vista, não é? E realmente desapareceu, caiu no esquecimento. Mas o pré-modernismo não é um bom rótulo, não, de jeito nenhum. É um pouco falta de reflexão, de reflexões mais aturadas e mais aprofundadas. Não tem. Como é que você vai botar? Aqui eu vou falar da alta literatura, do cânone. Pré-modernismo. Pré-modernistas são, ao mesmo tempo, o Euclides da Cunha e o Lima Barreto. E não existe nada de mais diferente do que um do outro, tá certo? Então, ninguém sabe o que fazer para esse balaio em que vão jogando todas as coisas, inclusive Lima Barreto e Euclides da Cunha, ao mesmo tempo. Ok. Acabamos de enterrar o pré-modernismo. Do ponto de vista da história cultural, não só complicado usar esses rótulos, né? Como é um malefício, né? É pior para a pesquisa, né? A gente tem que descobrir os autores e ler os textos segundo as suas marcas próprias, e não em cima de rótulos prévios, né? Agora, eu vejo essa cultura dos anos 10 em São Paulo muito importante, porque ela surge no momento daquela metropolização caótica, né, de São Paulo e das cidades brasileiras, né, que o meu colega, infelizmente, deveria estar aqui, né, Nicolau Sevicenko, chamou de mosaicos movediços, né, as metropolizações das cidades brasileiras. São Paulo foi uma cidade que cresceu tão rápido, né, em cima da especulação, que os nexos deixaram de ser compartilhados, né, os nexos no sentido histórico, cultural ou racional. Então, foi uma cidade que foi se transformando em um amálgama amorfo, né, disfuncional, né?
É impossível de incorporar, da cidade ser incorporada como experiência culturalmente traduzível, compartilhada com o patrimônio espiritual de toda a comunidade, dos cidadãos, não é? Então, o que ocorre aí é um ofuscamento da memória. E o grande problema dos rótulos, não é? E aí por isso que, como historiador, eu acho ótimo as comemorações agora, porque a cultura nesse país anda muito por baixo, né? Muito por baixo, né? É deprimente. Mas, enfim, acho ótimo as comemorações todas, mas o único problema das comemorações é que elas funcionam, às vezes, como aquele holofote giratório dos shows, né? Aí ficam travadas, iluminando só um pedaço do passado e as outras partes ficam na obscuridade. Essa que eu acho que é uma questão. E a história cultural ela tem que ir atrás desses desvãos da memória, desse ofuscamento da memória, né? E esses cronistas foram esquecidos porque também eles eram impertinentes, né? Eles falavam de uma São Paulo que não cabia no programa das elites. Eles faziam uma topografia da cidade que era completamente anárquica, não é? Eles lembravam as dérives poéticas dos modernistas na França, não é? Que Breton e outros modernistas vão fazer na França, visitando lugares completamente desconhecidos, né? Essa topografia, eles fazem algo muito parecido aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim, Estamos claro. ouvindo. Nossa moderadora, fala aí. Aqui tem mais uma pergunta. Bom, vocês estão falando sobre crônicas, isso leva à consideração sobre a identificação entre narrador e autor. A gente está falando sobre o Gente Rica, o Agudo, ele é o Juvenal, né? Juvenal é o alter Juvenal Paulista. Juvenal Paulista. Isso é uma das perguntas e que eu também já vou mostrar aqui. Olha a pergunta, eu não entendi, Daniela. Que o Juvenal, que é o personagem principal, é o alter ego do Agudo? É e não é. Isso, então. Essa É e não é. Calma aí. Essa é a pergunta. Literatura. Tá, vamos falar disso. Acho que isso é legal de falar. Valnice, você acha que é e não é? Por quê? Porque se trata de ficção inventada pela cabeça do autor, não é documento, tá certo? Não tem materialidade que você possa apanhar para dizer mede tantos metros ou custa tantos reais ou tem tanto de altura. É fantasia que pega vestígios e dados da realidade, mas retrabalha de uma maneira que leva em conta a estética e sai outra coisa, não é documento. Ficção é fantasia, tá certo? Então, você não pode afirmar que o Juvenal Paulista é o José Agudo. Começa que ele é paulista e o José Agudo é português. Já começa daí a diferença. Então, e não é, mas ele também é, em certa medida, um porta-voz das ideias do José Agudo. E você percebe pelo contraste que existe com a aprovação tácita do narrador com relação ao que o Juvenal Paulista diz. Tá? É isso. No pós-fácil, que chama Interstícios do Cânone, a gente fica pensando nisso, né? Ele quer se infiltrar na sociedade, tem uma fresta aí esse é o intuito dele, então é justamente disso isso que você está falando, sobre como ele faz de tudo para sair para o autor não ser o narrador, mas tem essa proximidade, né? Eles se chocam. Pelo menos eu quando eu li sobre o autor e li sobre e comecei a ler, eu vi os dois se chocando, meio se encontrando em alguns momentos do livro.
Elias tem algo a dizer? A rigor, né, eu usei muito esses cronistas, mais como, muitas vezes, como experimentos narrativos, né? Porque o historiador, para usar a ficção, ele tem que tomar muito cuidado, né? Porque ficção não é documento, né? Então, eu uso muitas vezes, e usei recentemente num texto sobre o modernismo, usei inclusive o José Agudo, né? Como um experimento narrativo, não é? Porque a literatura tem uma força antecipadora, uma força presciente, e até com coisas muito comezinhas, não é? Até com coisas assim muito pequenas. Tá? No Gente Rica, por exemplo, quando ele descreve a elite, o teatro municipal, aquela coisa toda, a rigor, estudando a história real, o que aconteceu realmente, né, nós percebemos que há um jogo paródico em relação à realidade. E o que eu sinto, não só no José Agudo, mas em todos esses escritores obscuros que eu mencionei, esses bissextos, muitas vezes, né, é que eles fazem uma paródia da própria realidade. Essa é uma característica, talvez, desse período, ou talvez da paródia brasileira, porque a paródia normalmente é definida, sem entrar no debate da coisa, como canto paralelo. Né? Ela tem que ter algo para ela correr junto. Né? Normalmente, um texto, né? Ou alguma narrativa. Mas o que acontece com esses cronistas é que eles fazem uma espécie de paródia da realidade. O que lembra um pouco a definição que o Paulo Emílio Salles Gomes já deu uma vez, é certo que ele falava do cinema e do Mazzaropi, né? Ele dizia: a paródia brasileira resulta da nossa incapacidade criativa de copiar. A definição, Ótimo. a definição dele. E eu vejo um pouco isso nesses escritores, tá? E eu sinto muitas vezes, e como historiador, eu muitas vezes vejo, né, neles experimentos narrativos. Eu uso-os como experimentos narrativos. Quer dizer, as narrativas elas atraem outros significados. Como elas atraem outros significados, a literatura serve para o historiador para revelar exatamente processos alternativos que não vingaram na história, possibilidades que não foram realizadas, personagens que tiveram seus futuros proibidos. Não é? Eu acho que essa é assim que eu vejo a literatura. Aí eu não penso mais em modernismo e pré-modernismo, eu estou pensando em ver a história através deles e através desses experimentos narrativos que eles fazem, tomando, claro, sempre o cuidado de não tomá-los como verdade nem como documentos, longe disso. Uhum. Oi, Valnice. Fala. Oi, então, aqui no seu pós-fácil, você sugere dissecar o período de três maneiras, né? Entre as mortes de Machado de Assis Lima Barreto, 1922, entre a publicação de Sertões de Euclides da Cunha, 1902, e a Semana de Arte Moderna, 1922, e a Proclamação da República, 1889, e a Revolução de 30. Queria que você falasse dessas maneiras, falasse mais. Você cobre mais ou menos o mesmo período e os mesmos fenômenos literários e culturais com 3 critérios diferentes. E não faz muita diferença se você pegar uma periodização ou outra. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas, no primeiro caso, você tem um critério biográfico literário, no segundo caso, é mais nitidamente só literário, e no terceiro é político, evidentemente. Essa que é a diferença. Não faz muita diferença. E nem são muito fixos esses limites. Eles transbordam. Às vezes você está falando de um fenômeno que ultrapassa uma fronteira para lá ou para cá, seja em qualquer uma dessas 3 qualificações. É essa coisa, é esse caldeirão fervilhante que é o que se chama de pré-modernismo, de que estávamos falando até agora, né? Há um ponto que
a Valnice tocou, que é relacionada às omissões, né, ao que não aparece, né, e principalmente as metáforas que são empregadas, as metáforas negativas que são empregadas em relação aos negros, né, e às mulheres. Tá? Eu acredito que isso é muito comum na época, infelizmente. Tá? No final da polêmica que ocorre com o Pirralho, o próprio Oswald de Andrade, sob o pseudônimo de Joaquim da Terra, ele termina a polêmica, né? Essa é a página copiada, né, da polêmica do Joaquim da Terra, em O Pirralho. Tá? É a página copiada que ele está assinando Joaquim da Terra. E, na edição seguinte, ele não assina mais. Mas a redação do Pirralho, provavelmente Dólor de Brito, que escreveu, ele vai falar mal de uma carta que teria sido enviada pelo Zé Agudo à redação de O Pirralho. E ele termina dizendo que é uma carta de negro, boçal e estúpido. Essa expressão ipsis litteris que aparece ali. Tá? Ora, pode ser assustador para nós hoje, né? Mas era muito comum esse racismo que atravessava a linguagem de toda essa gente. Tá? Eu posso dar um exemplo do próprio Oswald de Andrade em O Pirralho, que é um exemplo meio bravo, mas eu posso dar aqui. Posso falar? Estamos dependendo dos seus lábios. O Oswald de Andrade assina uma coluna em O Pirralho no ano de 1914. Curiosamente, a coluna se chamava a Lanterna Mágica, que, por sinal, era título de um livro do Coelho Neto. Vão lembrar. Tem uma dessas colunas, que é de dezembro de 1914, que sai a notícia que está passando pelos portos brasileiros o pugilista campeão, na época, Jack Johnson, tá? Que era negro. Tá? E essa crônica de dezembro de 1914, o Oswald de Andrade comenta a passagem do pugilista Jack Johnson, que era negro, né? E ele faz os seguintes comentários. Cito aqui 3 passagens do Oswald, desse comentário do Lanterna Mágica. Escreve ele: Jack é hoje o sugestivo semideus da brutalidade, acrescido de valor porque as excelências dos mais façanhudos atletas junta o colorido animalesco de negro. Vem a guerra e Johnson, num pavor característico de negro, corre na ânsia de se salvar e salvar sua fortuna. Leva aplausos e vaias. As vaias sobem-lhe do fundo da alma rudimentar ímpetos assassinos que se partem de encontro à sua velha covardia de negro. Salva-o para o grande público a rijeza permanente dos seus músculos de gorila. Nossa! Oswald de Andrade, O Pirralho, dezembro de 1914. O que eu quero colocar aqui é que esse tipo de linguagem é muito comum na época. Tá? Eu destaquei esses aqui, mas não quero aqui condenar ninguém. Não cabe ao historiador fazer esses julgamentos, né? Eu estou apenas lembrando que é difuso tudo isso na época, né? É muito difundido, né, esse tipo de uso metafórico. Inclusive de chamar, quando eu vi que eles chamam o Zé Agudo de negro, carta de negro boçal e estúpido, né? Eu fiquei tentando encontrar mais coisas do José Agudo, mas desapareceram, todas elas desapareceram. Temos 3 caricaturas só, que são duvidosas, porque saíram do Pirralho.
Eu queria lembrar que esse tipo de preconceito contra negro aqui, contra pobre, contra mulher e tal, que tem muito não tem muito. Quando aparece assim no Gente Rica, e como diz o Saliba, é muito comum em toda a literatura dessa época, implica no seguinte, é que essas pessoas, todos esses escritores, ou escrevinhadores, ou desenhistas, eles assumem uma posição de quem está criticando os ricos, criticando a classe dominante. Mas, no fundo, eles criticam com um enorme desejo de pertencer a ela. Quer dizer, eles são candidatos à classe dominante, e eu acho que é daí que resultam essas ambivalências e essas ambiguidades, que eles não estão inteiramente não aderidos à classe dominante. Não é? E fica muito difícil eles produzirem uma crítica mais severa com esse rabo preso, vamos dizer assim. Né? Era só isso que eu queria lembrar. Vou voltar Tá um bom? pouco. Podemos encerrar? Vamos encerrar. Só a última pergunta, Valnice, que é para a gente encerrar falando sobre do que se trata. O livro, a trama, é uma constituição, né, de uma sociedade de investidores que chama Mútua Universal, e são 13 associados, e são as conversas e esses encontros em São Paulo, a topografia de São Paulo, e que se desenrola essa trama, as cenas, elas são meio teatrais, né? Tem isso também, a gente está falando muito disso de quase ser uma farsa e uma teatralidade, inclusive os capítulos, os títulos são sempre dos segmentos musicais de uma partitura. Eu queria que, se você puder, a gente encerrar com você falando mais sobre A estrutura e linguagem. a estrutura e a linguagem e essa epopeia da abastança que o Agudo Você não quer falar propõe. um pouco, Elias? Não, acho que esse tema é mais para você, né? Ah, é? Que estuda, Eu quero saber o que você literatura. pensa. Bom, a estrutura propriamente literária de construção desse livro é a de um mosaico, porque ele não tem é muito comum nesses romances dessa época. Eles não têm uma continuidade de coerência. Você tem uma parte que é mais teatralizada, mais dramática, você tem o diálogo de dois amigos flanando no centro da cidade, como acontece em vários capítulos. De outro, você tem uma anedota de adultério, muito divertida, aliás, não é? Que é outra coisa, é um conto, aí é bem narrativo, enquanto que o primeiro é mais teatralizado, mais dramático. E você tem partes que são imensos comentários apenas, sem que aconteça nenhum evento novo. Você tem, é como se você pegasse retalhos, por isso que eu chamo de mosaico, retalhos de diferentes tipos de narrativa e de literatura, e juntasse tudo e fizesse disso uma coisa. Ele faz um grande esforço para organizar isso. O primeiro capítulo e o último são tentativas de explicar o que ele vai fazer e o que ele já fez, porque é bastante confuso na realidade. Mas justamente por causa disso, na minha opinião, não posso. Estão perguntando qual é a piada de adultério. Não posso contar. É spoiler. Eu vou estragar a leitura de todo mundo aí. Que é isso? Tem um livro. Então, por isso mesmo, não, imagina contar quem com quem de jeito nenhum. Então, por isso mesmo, exato, por causa dessa oscilação que existe entre diferentes gêneros literários jogados num caldeirão só, que fica muito mais interessante, na minha opinião. Você vê que há outros livros dessa época, não, aí é um pouco antes, há outros livros dessa época que também são assim, eles não, justamente porque eles estão fora do cânone, eles usam e abusam de experimentos formais, o que os torna interessantíssimos, a meu ver, entende?
É isso, então. Minha resposta é essa. Mas não vou contar a história do adultério, não vai ler o livro. A tipologia dos sócios é incrível, né? A gente vai lendo, conhecendo os sócios, e cada tipo que você fala, não, e muitos a gente vê entre nós, né? Tem o doutor Ortépio Gama, né, que queria urbanizar toda a várzea do Carmo, né? Sim. Uhum. Que era um charco, né? Era um grande charco, né? Onde foi construído depois o Parque Dom Pedro. Numa certa época, agora não está mais na moda esse tipo de linguagem. Esses personagens seriam chamados de tubarões, né? Eram todos tubarões, estão todos ali para roubar, para se locupletar, para levar vantagem, para enganar todo mundo. E justo nesse momento em que se encontra o poder do latifúndio, né? que é a fase anterior da economia brasileira, e está entrando o poder da indústria. E a maioria deles já tem um pé em cada canoa. E tem também alguns deputados e prefeitos no bolso do colete, no meio dos 13 da mútua, né? Então, não tem... desse ponto de vista, sem dúvida, a gente reconhece até alguns, né? É como eu digo, hoje, 10 milhões num paraíso fiscal do ministro da Economia, o que é uma coisa absolutamente inimaginável, né? Ontem era a multa universal. Ontem, quer dizer, um pouco mais de um século atrás, no Gente Rica. Ok. Muito obrigada. Também obrigada a vocês, Gente Rica. De vocês na livraria e da Marta na editora, da Marta e do Carlos e nada também. Amei conversar com Elias Saliba, finalmente, mas não pessoalmente, mas é pessoalmente, vai? Coisa que estava querendo fazer há muito tempo. Vamos torcer para a gente se encontrar presencialmente. Parabéns às mandarinas, né? Depois eu pergunto se vocês têm muito a ver as mandarinas. Eu sei que é a fruta, sei, mas tem a ver com a Simone de Beauvoir também, porque ela gostava de mandarina, né? Ela escreveu os mandarinas. Sempre tem, né? Sempre tem. Tem Nós os mandarinas. mulheres estamos mas eu já vi todas caricaturas que fizeram dela, e ela está com uma latinha de mandarina, sabe? Mandarina seca. Quando eu vi o nome da livraria, eu falei, será que tem a ver? Eu fico fazendo as relações, porque eu lembro das caricaturas. Tudo tem a ver. Tem sempre a ver. Bom, a gente convida vocês, agradecemos todas. Obrigada pela aula, né? Obrigada pela aula, foi incrível, Valnice. Obrigada, Elias. Foi um prazer. Da Marta e do Carlos, da Chão. E, olha, o livro está aqui na Mandarina, vocês podem pedir também online, mandar mensagem para nós pelo WhatsApp, falar com a gente por todas as redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, e quero agradecer demais. Quero saber o que é do adultério, né, Dani? Oi? Se quiser saber o que é essa história de adultério. Para saber o adultério, tem que ler o livro, aí vem comprar o livro aqui na Mandarina. Tem tanta coisa, tem adultério, tem... burocracia. E tem tanta coisa nesse livro, gente. Vale a pena mesmo. Venham aqui para nós. E obrigada, Elias. A gente ainda não se conhecia, mas foi um prazer mesmo. E eu conheci o José Agudo e fiquei pensando, porque ele dedica, no começo ele dedica, né, a João Grave. Então, é o grave agudo ali. Na verdade, ele criou esse... Um é gente pobre, o outro é gente... Ele criou esse pseudônimo do escritor português, né, que usava o pseudônimo de João Grave. E esse escritor escreveu Gente Pobre. Gente Pobre, Então, em Portugal, é um livro que eu cheguei a ler. É muito chato, não é? Mas a gente bom, mas foi ótimo. Obrigada, Valnice. Obrigada, gente. Obrigada, Elias. Boa noite. Eu escrevi uma matéria para o Aliás, do Estadão, tá? Sobre o Gente Rica. Que legal. Vai sair logo. Deve sair proximamente. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Eu, Elias, no Estadão. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado a todos.